Nós vamos então, de agora em diante, começar gradualmente a falar de solos. Bom, vocês viram lá nas aulas iniciais, na aula número 2, nós discutimos a questão de mineralogia geral. De agora em diante, a gente precisa estudar uma área em particular da mineralogia chamada de mineralogia do solo. Bom, vocês viram também no início do curso que os solos são produto da pedogênese. A pedogênese sendo o conjunto de processos que transformam o material de origem em solo. E essa pedogênese, ela gera um conjunto de minerais que tendem a ser diferentes daqueles minerais que vocês vão encontrar nas rochas. Para entender, então, de forma melhor os solos, a gente precisa entender o que são e como se comportam esses minerais que ocorrem no solo e que são produto da pedogênese. Bom, por que a gente estudou os tipos de rochas? Nós passamos 3 aulas estudando os tipos de rochas, cada uma em particular ígneas metamórficas e sedimentares, e agora a gente vai começar a estudar solos. Qual foi a necessidade disso? Como a gente disse lá no começo, os solos são produtos da pedogênese nas rochas. Então, o que a gente tem? Processos de intemperismo e pedogênese que vão transformar qualquer um daqueles tipos de rochas que estejam expostos próximos à superfície em um solo. E as características desse solo, as propriedades físicas, químicas, mineralógicas desse solo, elas vão ser influenciadas em grande parte pela rocha que deu origem ao solo. Nós vamos ver de agora em diante que tem outros processos que definem a mineralogia do solo, mas o tipo de rocha a partir da qual ele foi formado uma das propriedades bastante importantes, é um fator muito importante na definição das características do solo. O que a gente está vendo aqui? Vocês estão vendo uma rocha e um solo acima dela. O que acontece? A gente tem aqui delimitando uma rocha mais ou menos sã, ou mais ou menos fresca, e acima aqui a gente tem um solo. Essa rocha, ela é um basalto. Vejam que o solo formado aqui em cima desse basalto, ele tem uma coloração avermelhada e ele tem uma série de características que são influenciadas por esse basalto a partir do qual ele foi formado. Então, as características do solo, tanto características físicas, químicas quanto biológicas, elas vão ser bastante aqui influenciadas pela rocha que deu origem a ele. Aqui embaixo a gente tem a rocha ainda inteira, a rocha que a gente chama de sã, tem só algumas fraturas nela, e aqui a gente já tem o solo formado. Essa zona aqui intermediária entre o solo e a rocha seria uma zona de transição, onde o solo ainda está sendo formado. Então essa zona tem algumas propriedades da rocha e já algumas propriedades de solo. Uma das principais é que ela já deixa de ser um material tão consolidado quanto a rocha. E aqui em cima, como vocês já sabem, o solo é um material não consolidado. Essa zona aqui de transição entre os dois materiais, a gente chama ela de saprolito, ou saprólito, como vocês vão ver em alguns livros. Então aqui eu tenho a rocha, aqui eu tenho o saprolito, e aqui, nesse pedaço pequeno aqui, eu tenho o solo. Então vejam, como eu já disse para vocês, o solo tende a ser muito menos espesso do que a rocha. O saprolito ele pode ou não ser mais espesso que o solo e ele pode ou não, tem condições que ele pode nem existir. Mas essa rocha, esse basalto aqui, ele pode ter sido formado milhões, bilhões de anos atrás até, enquanto esse solo, que ocupa aqui alguns centímetros, alguns metros no máximo, ele foi formado bem mais recente. Ou seja, essa rocha podia ter sido formada, esse basalto poderia ter se resfriado há 100 milhões de anos atrás, formou um solo, o solo foi transformado, foi modificado, foi erodido, formou outro solo. Eu tenho constantemente solo aqui em cima, mas a ciclagem desse solo é muito mais rápida do que poderia se imaginar em comparação com essa rocha. E essa rocha vai gradualmente sofrendo intemperismo de acordo com as condições de clima, organismos, tempo e tudo mais que afetam o intemperismo. Então, a frente de intemperismo ela vai avançando aqui sobre a rocha e vai deixando para trás um material de solo.
Aqui a gente já tem uma condição completamente diferente. Eu tenho aqui um arenito, que é uma rocha, como vocês viram, sedimentar, que é muito diferente do basalto, que é uma rocha ígnea. Então, esse solo aqui que está sendo formado em cima desse arenito, mais ou menos nessa região aqui, ele é muito diferente do solo formado em cima do basalto. As características químicas, físicas, biológicas, derivadas, né, dos processos mineralógicas são muito diferentes. Enquanto aqui eu tenho formação de um solo de textura mais fina, pelo basalto ser uma rocha de granulação fina, aqui eu tenho um solo praticamente arenoso. Tá? O solo que, dependendo do tipo de arenito, ele é quase que areia pura. Nunca é sempre areia pura, porque você tem adição de materiais orgânicos e você tem uma série de outros fatores aqui atuando. Tá? Aqui é um pouco mais difícil da gente ver a zona de transição, mas ela está aqui sim. Vejam que o intemperismo ele age no arenito diferente do que age no basalto. Por quê? O basalto, nesse caso, em comparação com esse arenito aqui, é bastante resistente a esse tipo de intemperismo. Ao intemperismo aqui e a erosão. Em outras condições, pode não ser, dependendo do tipo do arenito, ele pode ser mais resistente. Aqui a gente já tem um outro exemplo. O que vocês estão vendo aqui é um granito, que é também uma rocha ígnea. E vocês veem rocha fresca, que é a rocha não fresh rock, é a rocha não intemperizada. E aqui em cima é que eu vou ter o meu solo. Tá? Então aqui é uma condição geomorfológica completamente diferente. Vocês veem um relevo um pouco mais acidentado. E tudo isso aqui, esses que a gente pode chamar de Cs aqui, podem ser as zonas de transição. Tá? Então aqui eu tenho um solo, uma profundidade relativamente pequena aqui em cima, uma zona de transição alta, uma zona de transição espessa, e aqui eu tenho a rocha já pouco ou nada intemperizada. Então aqui seria um caso um pouco mais extremo, onde a zona de transição ela pode ser um pouco mais espessa do que em outros casos. Vejam que eu tenho aqui um controle importante do relevo em cima aqui da formação do solo. O granito é uma rocha ígnea, a gente viu que ela tem mais silício, então eu tendo a formar solos um pouco mais claros e um pouco mais arenosos do que, por exemplo, no caso do basalto, que é uma rocha de granulação mais fina, é uma rocha básica. Por ser uma rocha mais básica, eu vou tender a ter solos mais férteis no basalto do que em comparação com o granito, e muito mais férteis do que em comparação com o arenito na maioria dos casos. Por quê? O arenito, se vocês recordarem lá da mineralogia e das rochas sedimentares, ele é composto praticamente de areia pura, e a areia pura tem muito poucos nutrientes para as plantas. Lógico que não é areia completamente pura, porque eu tenho que ter adição de matéria orgânica e tem que ter alguma forma de vida atuando, e também tem um pouco de fração fina. Aqui você já vê outro caso, que seria um solo formado em cima de um calcário. Esse solo formado em cima de um calcário, que é uma sedimentar composta de carbonato de cálcio e magnésio, ele tende a ser mais fértil ainda do que qualquer um dos outros casos. Vocês veem aqui uma zona escurecida, isso aqui já é solo propriamente dito, onde eu tenho adição de matéria orgânica. Então aqui eu tenho a rocha ou pouco intemperizada ou saprolito. É difícil ver a transição aqui só pela foto, mas aqui eu teria um calcário. Calcário branco aqui indica para a gente é uma rocha formada de calcário calcítico. Solos, então, a gente esperaria que fossem bem mais férteis do que nos demais casos. E o escurecimento aqui é pela adição de matéria orgânica, que a gente vai ver que é um processo importante na formação dos solos. Bom, como que se dá então esse processo? A gente tem que entender uma série de coisas para poder entender essa transição de material de solo para material de rocha. Tá? Essa transição ela se dá no tempo e no espaço. Nesses exemplos que vocês estão vendo aqui, a transição está se dando no espaço verticalmente e no tempo à medida que a pedogênese avança. Mas vamos imaginar o seguinte, vamos pensar em termos de uma transição aqui, onde eu tenho uma rocha qualquer. Essa textura aqui que tem no PowerPoint ela é indicativo de um granito, nessa ilustração que eu coloquei aqui, ajuda a gente um pouco a pensar em termos disso.
Mas eu tenho um processo de transição aqui no tempo e no espaço chamado de pedogênese, que é a formação do solo, ou o conjunto de processos que levam à formação do solo. Então isso aqui vai ocorrer no tempo, vai demorar milhares e centenas de milhares de anos e vai transformar um material de origem de rocha em um material de solo, material já não consolidado, um material já que sofreu todo aquele conjunto de transformações. Quem que vai fazer isso aqui? Atuação aqui dos processos de intemperismo. Então eu tenho o intemperismo aqui que vai quebrar essa rocha e isso vai tender a liberar para a gente fragmentos menores desses minerais. A gente já estudou isso quando a gente estudou formação de rochas sedimentares, por exemplo. Então eu vou ter liberação de grãos dos minerais aqui no ambiente. Esses minerais que são liberados no ambiente, eles vão sofrer um ataque não só físico, mas um ataque químico também. Então eles vão ter um intemperismo físico que vai causar a quebra e um intemperismo químico que pode causar algum aspecto similar à dissolução deles. Eu tenho então duas vias que esses minerais que existiam na rocha vão existir no solo. Uma via seria eu pegar esse grão desse mineral aqui e não causar qualquer alteração química nele e somente alteração física, ou seja, de tamanho. Então, esse mineral que aparece no solo da mesma forma que ele estava na rocha, mas em fração pequena, ele é dito mineral primário. Então, essa via aqui de formação é a via primária. Os minerais primários são aqueles derivados, então, diretamente da rocha que aparecem no solo em frações menores, ou seja, eles não sofrem transformações químicas, eles só sofrem transformações físicas. Em geral, eles vão compor a fração grosseira do solo, que a gente chama de de areia e de silt, que são similares àquelas escalas de tamanho que a gente viu nas rochas sedimentares. Mas o silt vai estar no solo de 0,05 a 0,002 milímetros e a areia de 0,05 a 2 milímetros de diâmetro para os tamanhos da partícula. Então, esses minerais que aparecem no solo na via primária, em geral quartzo, feldspato e outros tipos de minerais, eles são minerais primários. A via secundária ela é um pouco mais complicada. Por quê? Eu vou ter liberação desses materiais aqui e esses materiais vão sofrer um ataque químico. Nesse ataque químico, eles vão sofrer dissolução ou transformações internas dele, de forma que parte dos íons da estrutura deles são liberados na solução de intemperismo. Ou seja, nessa zona aqui de transição, estão ocorrendo essa série de processos, eu tenho água, eu tenho soluções aqui onde vai estar ocorrendo isso. Então eu tenho transformações na estrutura interna dos minerais e eu tenho liberação aqui de elementos químicos em solução. O que acontece? Esses elementos eles vão, durante a pedogênese, se reorganizar e formar uma nova família de minerais que vão ocorrer no solo. Esses minerais são o que a gente chama de minerais secundários. Minerais secundários são aqueles que tendem a aparecer na fração fina, na fração argila e vão ser derivados de uma neoformação no ambiente aqui da pedogênese. Então esses minerais eles são diferentes dos minerais primários. Eles são minerais mais finos e eles são de outras famílias do que os minerais primários. Ocorre que durante a pedogênese pode acontecer que parte desses cátions, ânions aqui, desses elementos que são liberados no ambiente, são perdidos por drenagem profunda. Ou seja, nessa formação aqui, pode ser que durante a formação alguns desses cátions liberados são drenados ou saem do ambiente. Esse processo de saída deles do ambiente a gente chama de lixiviação. Lixiviação é um processo bastante importante na formação dos minerais do solo. Por quê? Quanto mais lixiviação eu vou ter, mais
simples vão ser os minerais que vão ocorrer no solo. Ou seja, se eu tenho muita perda de algum ou outro elemento químico, o que vai aparecer aqui vai ser mais simples. Ao passo que se a lixiviação for pequena, eu vou ter mais elementos desse aqui aparecendo nos minerais do solo. E quem controla essa lixiviação? Vamos imaginar que essa lixiviação ela é controlada em grande parte pelo clima. Imaginam que numa situação dessa aqui, eu tenho muita chuva passando através do solo. Se eu tenho muita chuva passando através do solo, isso aqui vai favorecer a lixiviação, desde que a drenagem seja boa nessas camadas de rocha, nesses ambientes mais profundos. Nesse caso aqui, não seria muito o caso. A lixiviação não seria favorecida porque essa rocha aqui ela é pouco permeável. Já nesse caso aqui do arenito, a rocha tende a ser muito permeável e favorece essa lixiviação. Então, se eu tenho um ambiente que chove muito e onde a drenagem é boa, a capacidade da água de passar através do solo é boa, isso aqui vai favorecer a lixiviação e vai favorecer minerais mais simples no solo. Onde é que a precipitação é alta? Nos trópicos, em geral. Nas zonas tropicais, e onde as temperaturas são mais altas, também vai favorecer a taxa dessas reações, né? Então, nos trópicos, onde tem alta precipitação, alta temperatura, favorece a pedogênese, favorecendo assim a lixiviação, e eu tenho, então, a formação de minerais mais simples do que nos casos dos solos pouco desenvolvidos. Então, isso aqui é o controle da pedogênese. Tá? Eu vou ter também adição de matéria orgânica durante a pedogênese, eu vou ter precipitação, eu vou ter ação de temperatura favorecendo o intemperismo, e isso vai levar à formação dos nossos solos. Quanto mais intensos forem esses processos, mais velho vai ser o solo, mais profundo ele vai ser do ponto de vista mineralógico. A gente está falando aqui de envelhecimento mineralógico e não necessariamente de idade cronológica. Bom, passando então aqui para discutir um pouco a questão da mineralogia do solo. O que é a mineralogia do solo? Ela estuda o comportamento, composição, formação e estabilidade dos minerais do solo, ou seja, esses minerais que vão aparecer nos nossos solos. Tá? Para tudo que a gente utiliza na pedogênese, na fertilidade, na adubação do solo, é importante a gente ter um entendimento muito profundo de mineralogia do solo. Por quê? Esse tipo de solo aqui em cima do basalto, ele responde muito diferente de um solo em cima de um arenito. Tá? Então, a sua estratégia de adubação, de agricultura, de manejo desse solo, ela é extremamente diferente nesses dois casos. E a mesma coisa, vai ser muito diferente no caso do calcário. Um exemplo óbvio é que em condições normais, condições naturais, você não vai precisar fazer calagem de um solo em cima de um calcário. Ao passo que um solo em cima do basalto, principalmente nos nossos solos no Brasil, muitas vezes é necessário uma calagem para você poder fazer agricultura nesses solos. Bom, a classificação desses minerais ela segue aquilo que a gente discutiu nas aulas de mineralogia do solo. Então, o critério de classificação quanto à composição química, estrutura cristalina, composição química definida dentro de certos limites, tudo isso aqui é válido para a mineralogia do solo. Tá? Se vocês não estão ainda confortáveis com aquele conteúdo, voltem e revejam a aula sobre mineralogia geral para poder, antes de dar continuidade na aula sobre mineralogia do solo. Como a gente viu agora há pouco, os minerais do solo eles são subdivididos em minerais primários, aqueles que passaram pela via primária e são da mesma forma que estavam na rocha, mas em tamanho menor, e os minerais secundários, aqueles que passaram pela via secundária. Os minerais primários eles são herdados do material de origem, ou seja, eles vêm diretamente da rocha, e eles são principalmente de rochas ígneas e metamórficas. Isso é uma generalização, mas dependendo da condição você vai ter também minerais de rochas sedimentares. Mas por que a gente diz que eles são principalmente de rochas ígneas e metamórficas? Porque mesmo no caso das rochas sedimentares, os minerais vieram de processos ígneos e metamórficos. Por quê? O quartzo que está num arenito, ele não foi formado na gênese do arenito, ele foi formado a partir de resfriamento de magma que formou aquele quartzo. Então, por isso que a gente diz que os minerais são principalmente de rochas ígneas e metamórficas.
Nos minerais primários, eles em geral estão presentes nas frações mais grosseiras, silt e areia. Tá? Então, silt de 0,05 a 0,002 milímetros de diâmetro e areia de 0,05 a 2 milímetros de diâmetro. Essas frações elas são mais estáveis no ambiente. Tá? O quartzo, por exemplo, ele é extremamente estável na fração areia, mas não é estável na fração argila. E por isso eles tendem a permanecer. Quais os minerais mais comuns? Principalmente quartzo e feldspatos aqui nas nossas condições tropicais. São silicatos e são silicatos bastante resistentes aí ao processo de intemperismo. Micas depende do material de origem e você observa micas também no ambiente do solo. Piroxênios, anfibólios e olivinas são minerais máficos, minerais escuros. Aqui a gente tem minerais félsicos claros, ou seja, com mais silício. Eles tendem a ser mais resistentes. E esses aqui máficos, eles tendem a ser menos resistentes. Eles vão aparecer mais em solos, em climas onde o intemperismo não é tão agressivo quanto naqueles solos com predominância de quartzo e feldspatos. Já os minerais secundários, eles são formados pela via secundária, ou seja, por transformações na estrutura interna dos minerais da rocha e perda e reagregação de íons, aqui, de cátions e ânions, formando esses novos minerais. Tá? Então, eles são formados em condições normais de temperatura e pressão, aproximadamente aqui 1 atmosfera, e aproximadamente aqui 25 graus, que é a temperatura média da superfície terrestre. Então, isso aqui são condições normais de temperatura e pressão. Não vai ser formado em pressões muito grandes, temperaturas muito altas, porque esses minerais não são estáveis nessas condições. Eles são quase que totalmente formados no ambiente do solo. Em alguns casos, eles formam materiais sedimentares, mas nós não vamos discutir isso porque nosso foco seria agora no estudo inicial dos minerais do solo. Eles estão principalmente na fração argila, fração fina. Essa fração argila ela é menor do que 2 micrômetros, ou 0,002 milímetros. Então é uma fração muito pequena onde esses minerais vão ser estáveis. Nos solos a gente tem, como vocês estão vendo, uma fração mais grosseira e uma fração mais fina. Na realidade, a gente tem uma distribuição de tamanhos de partículas entre 2 milímetros e menor aí do que 2 micrômetros. Em alguns casos a gente tem frações maiores também, mas para a classificação dos solos, para a fertilidade, em geral a gente está preocupado com as frações argila, silt e areia, que são todas menores do que 2 milímetros. Esses minerais secundários, a gente pode criar uma distinção geral que todos eles são minerais de argila. O que é mineral de argila? É todo mineral que ocorre no solo com um tamanho menor que 0,002 milímetros. Então, isso é um mineral de argila. Então, mineral de argila é uma distinção só de tamanho. Quando a gente fala em mineral de argila, a gente não está dizendo nada com relação à composição química. Agora, quando a gente pensa em composição química e mineralogia, tudo que é menor que 0,002 milímetros, que é mineral de argila, pode ser, a grosso modo, subdividido em argilominerais e óxidos. Daí aqui vocês precisam voltar nas definições que a gente viu lá em mineralogia geral. O que é um argilomineral? Um argilomineral é um filosilicato. São filosilicatos formados, em geral, por via secundária no solo. E o que são óxidos? Óxidos são aqueles materiais compostos por oxigênio ou hidroxila na composição e, no nosso caso, principalmente óxidos de ferro e óxidos hidróxidos ou oxidróxidos de alumínio. A gente diz aqui óxidos, mas na verdade são óxidos, hidróxidos e oxihidróxidos. Esses são os materiais que constituem os minerais de argila. Argilominerais, que são filosilicatos secundários, e os óxidos, que são principalmente óxidos aqui de ferro e alumínio. Em muitos livros, vocês vão ver que esses óxidos de ferro e alumínio são chamados de sesquióxidos. Essa definição não é muito mais usada atualmente, mas
vocês ainda devem ver ela por aí. Bom, falando agora especificamente dos argilominerais. A gente disse para vocês que os argilominerais, eles são filosilicatos. O que é um silicato? Silicato é alguma coisa que possui Si O na sua composição. Tá? Então eu tenho Si aqui X porque vai variar esses números aqui de acordo com o silicato que a gente está falando. Mas o que são esses filosilicatos? São os silicatos na forma de folhas. Tá? Então você tem associação aí de tetraedros de sílica e nesse caso aqui de octaedros de alumínio também, formando folhas. Mas no caso dos filosilicatos, a gente está preocupado na definição deles com associações de tetraedros de silício. Tá? Então esses tetraedros de silício, se vocês lembrarem novamente daquela aula, vocês lembram que a gente tem compartilhamento ou de oxigênios basais ou de oxigênios apicais. Voltando, vocês lembram que a gente tem a estrutura principal que forma os silicatos, é o tetraedro de sílica, onde eu tenho um átomo de silício coordenando 4 oxigênios. Isso aqui é a estrutura tetraédrica, por conta dessa forma aqui, dessa estrutura. Então, o que eu posso ter nos silicatos? Eu posso ter compartilhamento de nenhum oxigênio, eu posso ter compartilhamento de um oxigênio, 2, 3 ou dos 4 oxigênios. Quando eu não tenho compartilhamento de nenhum oxigênio, eu preciso ter algum cátion aqui nesses ápices para poder estabilizar a estrutura. Agora, nos filosilicatos, o que eu tenho? Eu tenho compartilhamento dos oxigênios basais, esses 3 oxigênios aqui. Então, o que eu teria? Eu teria outros tetraedros se ligando a esse aqui. E a cada um desses outros tetraedros aqui, eu vou ter outros tetraedros. E isso vai me dar a formação de uma estrutura na forma aqui de folha. Tá? Isso aqui vai crescendo assim à medida que eu vou tendo compartilhamento de mais oxigênio. E isso aqui forma uma estrutura em forma de uma folha. Os oxigênios apicais, eles não estão compartilhados, então eu preciso de algum cátion, algum ânion aqui na estrutura deles para poder gerar para poder estabilizar essa estrutura. É um silicato, é um filosilicato porque ele é formado na forma de folha pelo compartilhamento aqui desses oxigênios basais dessa estrutura. Mas nos filosilicatos, a gente não tem só essa estrutura na forma de tetraedro de silício. A gente também tem uma estrutura na forma de octaedro de alumínio. O que é isso aqui? Eu tenho um alumínio coordenando aqui 6 hidroxilas. Essa estrutura, essa forma aqui, é uma forma de um octaedro. O que eu vou ter? Para eu garantir a estabilidade dessa estrutura, vai ocorrer um processo similar do que está acontecendo aqui no caso do tetraedro. Mas nesse caso aqui, eu vou fazer uma generalização, a forma não é exatamente essa. Mas o que eu vou ter aqui? Eu vou ter compartilhamento desses demais oxigênios, dessas demais hidroxilas, formando aqui uma estrutura que cresce no espaço. Tá? Então a mesma coisa vai ocorrer com esses aqui de trás. Eles vão também aqui ser compartilhados com outros. E isso aqui vai formar para a gente uma folha de octaedros. Então, da mesma forma que eu tinha aqui a formação de uma folha, pelo compartilhamento dos oxigênios ou das hidroxilas aqui no caso do lado, eu tenho a formação de uma folha de octaedros de alumínio. Então imagina que cada ponto aqui eu vou ter uma e elas vão estar todas ligadas, crescendo no espaço aqui, formando uma folha. Essa estrutura de uma folha de tetraedros de silício ou folha tetraédrica e uma folha de octaedros de alumínio ou folha octaédrica ou octaedral é o que forma a estrutura desses filosilicatos. Tá? A gente classifica eles como silicatos por conta das folhas de
tetraedros de silício, mas as folhas de octaedro de alumínio também são bastante importantes na classificação deles. Aqui a gente tem uma imagem bastante antiga de como a gente tem a estruturação dessas folhas. Tá? Esse livro é antigo, mas é um dos melhores livros de mineralogia de argilas que vocês podem encontrar. Aqui eu tenho o tetraedro de sílica isolado e aqui eu tenho uma lâmina, uma folha deles, onde eu tenho o compartilhamento dos oxigênios basais. A mesma coisa vocês têm aqui um octaedro isolado e aqui eu tenho compartilhamento desses oxigênios. Vejam que é diferente do que eu fiz aqui, mas é mais para dar uma ideia para vocês de como que eu tenho a formação dessas folhas. Então, essas folhas são coisas na escala de nanômetros, são coisas muito pequenas, mas elas vão se organizar formando aí a estrutura em lâminas desses filosilicatos. Para facilitar a vida da gente, a gente representa a folha octaédrica com essa forma geométrica aqui do retângulo e a folha tetraédrica aqui com uma forma de um trapézio. O que acontece nesses filosilicatos? Você vai ter empilhamento de folhas octaédricas em cima de folhas tetraédricas. Como que é esse empilhamento? Qual a distância entre eles? É o que vai definir para a gente o tipo de filosilicato que a gente está pensando. Vejam que esse empilhamento, novamente, é uma coisa na escala aqui de nanômetros. É uma coisa muito pequena. Então, isso você não vê isso você não consegue estudar isso quase que nunca diretamente. Então, é uma coisa em nível atômico, a gente está falando de organização atômica, mas isso vai influenciar nas propriedades externas dos seus solos e dos seus minerais. Os argilominerais eles podem ser subdivididos de acordo com proporção ou número de folhas tetraédricas e octaédricas na estrutura do mineral. 1 para 1, eu vou ter uma folha octaédrica para uma folha tetraédrica. Isso é a proporção. Veja que se eu tiver a estrutura 2 para 2, ela se resumiria para 1 para 1. Daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês. E o 2 para 1, eu vou ter duas folhas tetraedro de silício para uma folha de octaedro de alumínio. Então, isso aqui me dá a proporção 2 para 1, 2 para 1, e isso aqui me dá a proporção de 1 para 1. Essas são as duas principais famílias de argilominerais que a gente encontra no solo. Ou seja, é a subdivisão geral que a gente utiliza no estudo da ciência do solo. Tem uma certa importância em rochas sedimentares, mas para vocês não vem ao caso. Quem fosse estudar depósitos de argilominerais em rochas sedimentares estudaria a mesma coisa, mas para vocês a gente está preocupado com o solo. Argilominerais 1 para 1. Uma folha de silício, de tetraedros de silício, para uma folha de octaedros de alumínio. Nos solos, o principal membro se chama caulinita. Caulinita, como eu disse para vocês, a gente já discutiu que é um filosilicato e está aqui a prova que é um silicato. Eu tenho aqui na estrutura dele silício e oxigênio. Isso aqui corresponde, esse silício corresponde à folha tetraedral e esse alumínio corresponde à folha octaedral. Tá? Eu tenho hidroxila também na fórmula dela. E isso aqui é a estrutura da caulinita. Vejam que eu tenho aqui, se eu pegar essa estrutura como um todo aqui, eu tenho quantas folhas tetraedrais para folhas octaedrais? Eu tenho duas folhas de tetraedros para duas folhas de octaedro. Então, vocês concordam que isso aqui, eu posso simplificar isso aqui para 1 para 1? O que define, então, a estrutura da caulinita é essa estrutura de uma folha de tetraedro de silício e uma folha para octaedro de alumínio. A distância entre o topo dessa primeira folha e o topo dessa folha 1 para 1 de baixo e o topo dessa folha 1 para 1 de cima, ela é mais ou menos fixa. Ela é praticamente fixa na caulinita. Tá? Então a gente diz que a caulinita é um mineral não expansivo porque essa distância entre as duas folhas 1 para 1, ela não varia. Tá? Então a gente tem uma distância fixa aí na caulinita. Tá? Mas tem minerais onde isso varia. Se você pegar, por exemplo, tem um mineral muito similar à caulinita chamado de aloesita.
onde eu vou ter variação dessa distância. A aloisita ela é similar à caulinita, mas aqui no meio eu teria moléculas de água. Se você esquentar a aloisita a temperaturas muito altas, mais de 100, 200, 300 graus numa estufa, ela vai perder essa água estrutural e vai ficar similar à caulinita. A caulinita aqui ela é não expansiva, porque eu não tenho expansão aqui dessas folhas, ou seja, essa distância aqui não varia. Tem vários outros minerais de grade 1 para 1, mas nos solos, para vocês, o importante é a caulinita. A gente tem bastante caulinita nos solos dos trópicos, porque ela é bastante estável em climas de alta precipitação, alta temperatura e drenagem livre. Argila mineral de grade 2 para 1. Eu tenho, então, 2 tetraedros de silício para 1 tetraedro, octaedro de alumínio. Então, isso aqui seria o modelo da estrutura do tipo 2 para 1. Vejam que acontece aqui uma coisa similar ao que a gente discutiu no caso da caulinita. A gente está chamando aqui essa estrutura de 2 para 1, mas percebam que aqui eu tenho empilhamento de duas folhas 2 para 1. Então, se eu pegar uma estrutura desse tipo aqui, que é a estrutura que vocês estão vendo lá naquele outro slide, eu tenho 1, 2, 3, 4 tetraedros de silício para 1, 2 octaedros de alumínio. Então, isso aqui a gente pode simplificar para uma estrutura 2 para 1. O que é importante além dessa estrutura do tipo 2 para 1? Se essa distância entre o topo da folha de baixo e o topo da folha de cima varia. Se essa distância varia, eu posso ter entrada ou saída de materiais daqui de dentro numa escala nanoscópica. A gente chama esse mineral de expansivo. Se essa distância não varia, essa distância é travada, a gente chama isso de argila mineral não expansivo. Tá? Então, quando varia é expansivo, não varia é não expansivo. Um membro desses grupos de 2 para 1 que aparece com alguma frequência em alguns solos é a ilita. A ilita ela é não expansiva, porque essa distância entre essa folha aqui e essa folha, ela não varia e ela é em torno de 1 nanômetro. Veja que é uma coisa muito pequena. Vejam que eu tenho átomos de potássio aqui, por exemplo, entre essas folhas, travando essa expansividade. Então, ela é não expansiva. Nos nossos solos aqui ao redor de Brasília, a gente tem alguma ilita por conta do material de origem. Tá? Então, desses quartzitos, desses materiais aí, acaba formando alguma ilita, então vocês veem uma certa riqueza de potássio nesses solos, nessa região. Em muitos pontos aqui, você pega a análise de solo, o potássio está muito mais do que precisa. Mas não é esse potássio que está aqui dentro, tá? Pela gênese, isso aqui gera potássio fora da estrutura das argilas. Por quê? A planta ela absorve os nutrientes não do que está aqui dentro, mas o que está fora e absorvido nas superfícies das argilas. Tem uma certa importância, mas não é muito importante para a gente nos trópicos. Vermiculita, às vezes quem trabalha com jardinagem já ouviu falar dessa vermiculita. Ela tem uma expansividade moderada, onde eu posso ter entrada e saída de água e cátions aqui desse plano entre as duas folhas 2 para 1. Então isso aqui varia de 1 a 1,5 nanômetros. À medida que você molha ela fica cheia de água, entra água e cátions nessas folhas aqui e ela expande. Quando ela seca, se você secar lá o sol, uma estufa, essa distância, esse material sai daqui de dentro e a estrutura dela, dessa distância aqui, diminui. Então ela expande e contrai e você vê isso como rachaduras ou como aquelas fissuras quando o material, um solo rico nesses argilominerais, seca. Vejam que, voltando aqui na ilita, a gente sabe que é um silicato, mas a fórmula é bem mais complexa. Eu tenho outros elementos aqui por conta de processos que a gente chama de substituição isomórfica. Ou seja, nesses tetraedros aqui, nesses octaedros, eu posso ter entrada e saída durante a formação de outros cátions, além do silício aqui e além do alumínio. Então isso é importante nos argilominerais 2 para 1 e é o que dá cargas elétricas no solo, mas não na caulinita. O membro mais comum seria o grupo da esmectita. Os membros mais comuns seriam dentro do grupo da esmectita e uma das mais comuns no solo é a montimorilonita.
Veja que eu posso ter hidratação aqui, a hidratação pode estar relacionada à entrada de água nesses planos aqui. Então, entrada e saída de água nesses planos, água e cátions, é o que causa a expansão e contração desses argilominerais. No caso das esmectitas, elas são altamente expansivas, porque essa distância aqui, do ponto de vista atômico, ela varia muito, de 1 nanômetro até 2 nanômetros. Quando ela está seca, eu poderia ter uma distância aqui de 1 nanômetro. Quando ela está completamente expandida, eu teria uma distância até em torno de 2 nanômetros. Esses argilominerais de grade 2 para 1, eles estão em solos muito diferentes dos que têm caulinita e dos que têm óxidos. São solos muito ativos do ponto de vista mecânico, ele expande e contrai, e eles têm uma densidade de carga elétrica por unidade de superfície muito alta, ou seja, eles têm capacidade de troca de cátions muito alta quando comparado a solos oxídicos ou solos cauliníticos. Muitos solos de regiões áridas, por eu não ter muita precipitação e muita perda de elementos durante a gênese, eles têm minerais desse tipo, solos do parte da região Nordeste, Bacia de São Francisco e algumas áreas do Sul, você tem solos ricos nesses materiais, que são os solos expansivos. Vejam que a fórmula deles ela é muito mais complexa do que no caso da fórmula da caulinita. Ou seja, quando a gente discute esse tipo de processo aqui, para eu ter formação de argilominerais de grade 2 para 1, eu tenho que ter menos lixiviação do que no caso do 1 para 1. Então, eu vou estar num clima ou mais frio, onde as reações químicas são mais lentas, ou onde a precipitação ou a drenagem são menores. Então, quanto mais limitado for a pedogênese, seja pela precipitação e lixiviação ou pela temperatura e atividade biológica, mais complexos tendem a ser os minerais formados no solo. Isso considerando um material de origem geral, tá? Não materiais de origem específicos. O outro tipo aqui seriam os óxidos de ferro, alumínio e manganês. Em geral, eles estão presentes em solos bastante intemperizados, ou seja, solos que sofreram bastante intemperismo, tiveram bastante ação de temperatura, precipitação e organismos. Então, como a gente discutiu agora há pouco, nesses solos de alta intemperização, eu vou ter altas temperaturas, favorecendo o intemperismo químico e físico, as taxas de reações, muita pedogênese ocorrendo, e eu vou ter muita precipitação e muita lixiviação, de modo que a maior parte do alumínio, silício, potássio e esses cátions dessa natureza que são mais solúveis, cálcio, magnésio e sódio, vão embora na lixiviação. Quem fica? Ficam elementos que são pouco solúveis, que são o ferro e o alumínio. Nos óxidos, então, eu tenho minerais que são óxidos, que são ricos em ferro e em alumínio principalmente. O manganês é mais raro, mas em algumas ocasiões vai ocorrer também. Presentes em solos altamente intemperizados, encontrados em ambientes de elevado intemperismo e lixiviação de sílica alumínio. Ou seja, o Si e o Al nesses solos ricos em óxidos, eles são perdidos por lixiviação. Eles podem ser coloridos, no caso vermelho e amarelo, em contraste com os argilominerais que não dão cor, não tendem a dar aspecto de cor ao solo. Pela presença de ferro em diferentes estados de oxidação, eles têm uma coloração muito forte. Então, o pigmento, a pigmentação deles, a capacidade de pigmentação é muito intensa. Os três principais óxidos presentes no solo, isso é muito importante vocês saberem. Você não pode sair de um curso introdutório de ciência do solo sem entender e saber o que são hematita, goetita e gipsita, além da caulinita, quartzo e outros minerais primários. Por quê? O que dá essa coloração vermelha aos nossos solos é esse óxido, a hematita. Tá? Em muitos solos onde você tem coloração amarela, vai ser um outro tipo de óxido que vai ser a goetita. A gipsita, que é um hidróxido de alumínio, ela está presente em todos esses solos. Solos têm bastante caulinita também, mas para a gente agora, a gente está preocupado com os óxidos. Se ele tem muito, as características e propriedades físicas, químicas desses solos vão ser definidas por esses óxidos. O manejo desses solos ele é muito diferente de um solo rico em argilominerais 2 para 1.
Por quê? Esses solos têm características eletroquímicas diferentes dos outros tipos de minerais. O manejo, o uso agrícola, ele só foi possível nesses solos quando a gente entendeu como que esses óxidos funcionam. A hematita é um óxido anidro e a goethita é um óxido hidratado. Por quê? Essa hidroxila aqui que vocês estão vendo, ela indica hidratação na estrutura. Em ambientes onde eu tenho melhor aeração, melhor drenagem, eu tendo a formar mais hematita. E em zonas onde eu tenho um pouco mais de água no ambiente, meia encostas, regiões geomorfológicas específicas, eu tendo a ter preferencialmente goethita. Observem no ambiente, nas áreas mais altas das chapadas, dos cerrados, vocês vão tender a ver solos mais amarelos. Em algumas regiões de bordas ou regiões mais baixas, muitas vezes solos mais amarelados. Esses óxidos são bastante importantes aí para entender o manejo e o uso desses nossos solos das regiões de cerrado. E a mesma coisa regiões de savana na África e em outras partes do mundo. Aqui a gente tem a fórmula deles com um aspecto aqui estrutural, se é alfa, beta, gama aqui. Isso aqui seria por conta de outros aspectos estruturais que a gente não vai discutir agora, mas só para vocês terem ideia que eu tenho muitos tipos de óxidos nos solos, que podem ser encontrados nos solos, mas para a gente os mais comuns são esses: a gipsita, de alumínio, a hematita, óxido de ferro anidro, e a goethita, óxido de ferro hidratado. Vocês vão ver diferentes formas de representação dessas fórmulas, mas em geral é a mesma coisa, tá? Eu colocando parênteses aqui ou não. A magnetita ocasionalmente ocorre nos solos, ela tende a ocorrer da forma de mineral primário e é o que dá atração magnética. Se você levar um ímã num solo e o ímã atrair o solo, é indicativo de presença de magnetita e deve ter também bastante presença de outros óxidos se tem magnetita. Esses outros ocorrem, mas em condições muito específicas, tá? Não vamos discutir eles. Alofano e mogolita, solos formados a partir de cinza vulcânica, com um material mais para amorfo. Não vem ao caso para a gente, mas se vocês pensarem em solos nos Andes, no Japão, eles podem ter uma quantidade grande de alofana e mogolita. Então, para a gente, o que é importante é hematita, goethita e gipsita, isso nas famílias dos óxidos. Hematita, goethita, gipsita, caulinita, montmorillonita e os minerais primários vocês têm que entender para poder entender o funcionamento dos solos. O que esses óxidos influenciam? O que esses óxidos ou argilominerais influenciam no solo? Vão influenciar todas as características químicas e físicas do solo. Solos que são mais expansivos, ou seja, que expande e contrai, eles vão tender a ter mais argilominerais 2:1. A retenção de água, ou seja, como que o solo interage com a água na matriz dele, depende muito da mineralogia. Os solos oxídicos eles têm uma retenção de água muito particular. Não vem ao caso a gente discutir muito aqui, mas eles não tendem a ter uma retenção de água muito boa. Ao passo que os solos com argilominerais de grade 2:1 tendem a reter mais água do que esses solos muito oxídicos. A superfície específica, que é a área por unidade de massa, ela tende a ser muito grande nos argilominerais 2:1 e um pouco menor nos solos oxídicos. Isso depende também da quantidade de argila, silt e areia que o solo tem. Que é um aspecto bastante importante. Quando a gente está falando do tipo de argila, a gente não está falando da quantidade. Eu posso ter um solo oxídico com 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90% de argila. Isso varia com a gênese dele. A mesma coisa. Eu posso ter um solo rico em argilominerais 2:1 com 30, 40, 50, 60, 90, 80% de argila. Isso vai influenciar também esses outros aspectos, retenção de água e superfície específica. CTC, que é a capacidade de troca de cátions, que é um aspecto bastante importante para a agricultura, tende a ser muito mais alto nos argilominerais de grade 2:1, que é o que faz eles serem bastante plásticos e pegajosos também. Estruturação, saldo de cargas e pH, tudo isso também é influenciado pela mineralogia do solo. Saldo de cargas e delta pH a gente vai discutir mais para frente quando for falar sobre química e classificação do solo. Mesma coisa sobre CTC. Estrutura a gente fala um pouco quando for falar sobre física do solo.
Os óxidos de ferro, eles têm uma característica importante que são cargas variáveis. A gente vai voltar a discutir isso quando falar sobre química do solo, mas a agricultura nos nossos solos, ela só é possível porque as pessoas entenderam essa variação das cargas de superfície nos solos oxídicos. Ou seja, a pHs baixos eu posso ter cargas positivas na superfície deles e a pHs mais altos eu posso ter cargas negativas, enquanto que em pHs neutros aqui eu vou ter cargas zeros, tá? Aqui no carga zero, no ponto de carga zero desses solos. Por que isso é importante? Aqui eu tenho um aspecto chamado de CTC, que a gente discutiu um pouco, e aqui eu tenho um aspecto chamado de CTA, que seria a capacidade de troca de ânions. Quem interage com os adubos que você joga no seu solo, seja no argilo mineral, no óxido, na caolita, não são os cátions que estão dentro da estrutura, mas são cargas elétricas que vão aparecer na superfície. Quanto mais cargas elétricas aqui que aparecem na superfície, maior a CTC. E isso ele interage de uma forma distinta com os adubos. Então a capacidade de ele reter nutrientes ou contaminantes, ela é maior se for um adubo ou um contaminante catiônico, no caso de ter maior CTC. Isso é bastante importante para a agricultura, porque quando eu calculo, por exemplo, quanto de potássio eu tenho que jogar no solo, eu tenho que levar em consideração essa CTC, ou seja, essas quantidades de carga. Porque se eu jogo KCl no meu solo como adubo, ele vai dissociar em cloreto e potássio, e esse potássio aqui ele vai interagir com essa carga positiva e o cloro pode interagir com essa carga negativa. Quando você faz calagem, você leva tudo isso também em consideração. O manejo do solo cerrado ele foi entendido quando foi compreendida essa questão das cargas variáveis. E eu jogar calcário nele tende a aumentar o pH e aumentar a quantidade de cargas negativas, ou seja, propiciar CTC, que é melhor do ponto de vista de agricultura. Só para vocês terem uma ideia, aqui eu tenho então uma imagem de um solo oxídico com muita hematita, que é um solo do Havaí. O Havaí é uma ilha basáltica, em cima do basalto. O basalto é uma rocha mais básica, tem bastante ferro e outros elementos que tendem a formar rochas que são rochas básicas, né? Que é uma rocha básica, e tende a formar solos mais oxídicos. E aqui a gente tem um caso extremo de um solo smectítico, um solo montemurilonítico, onde quando ele seca, ele causa rachaduras. Causa fissuras aqui pela contração, perda de água no nível nanoscópico, que se traduz em perda de água no nível macroscópico. Aqui tem um técnico olhando uma casa que rachou por conta de movimentação do solo que é expansivo. Então são solos completamente distintos, o uso agrícola, o manejo, tudo vai variar muito de um solo para o outro. E para você entender tanto do aspecto de engenharia quanto do aspecto da agricultura, você tem que entender com uma certa profundidade a questão da mineralogia dos solos.